Senhoras e senhores, temos aí a segunda convocação do Ancelotti. Não tem Neymar, não tem Vini Júnior, é uma convocação meio fraca, tem coisas ali, ou será que não? Ou é uma convocação boa? Bom, vamos lá, sem muita enrolação. Cara, basicamente a lista é esta daqui, eu acho que não dá pra ver exatamente por aí, mas vamos nome a nome, comentando o que eu gostei, e aí eu quero saber a sua opinião também. Vamos até abrir aqui a imagem ao máximo. A gente começa, como de costume, com goleiros. Alisson, Bento e Hugo Souza. Complicado. O que a gente tem aqui? O Alisson, provavelmente titular, como é de costume. A gente já tá cansado de falar se o Alisson merece ou não, porque nunca fez milagre, não vou entrar nessa, tá ligado? Só que o Alisson era obviedade. Assim, o Alisson todo mundo sabia que viria. Mas, cara, Bento e Hugo Souza, aqui temos algumas coisas. O que acontece? Não tem Ederson. E aqui é marcante, mas nem tanto. O que aconteceu com o Ederson? O Ederson já era meio que sabido por baixo dos panos que provavelmente não estaria por rodar elenco. Então ele basicamente quer testar ali goleiros e também tem uma questão do Ederson estar mal no City. O Ederson, inclusive, pode estar saindo do City, porque aparentemente o Donnarumma tá indo pra lá. Sim, o Manchester City não para de virar uma apelação cada vez maior. Enfim, o Ederson, cara, ele teoricamente ele não aparece agora, mas voltará. Só que isso pode ser que fique só na ideia mesmo, porque se ele sair do City de fato, e aí caso ele saia, ele, ao que tudo indica, talvez vá pro Galatasaray, ou seja, pra um time mais porcaria, cara, pode ser que a gente não tenha mais o Ederson voltando pra seleção. Pode ser, ainda é só uma possibilidade, mas é uma possibilidade que não é tão baixa assim. Enfim, Bento e Hugo Souza. Hugo Souza, o Neneca do Corinthians, mais uma vez convocado, beleza, tudo bem. Eu fico mais incomodado aqui com o Bento presente. O Bento, a gente conhece aqui, jogava aqui no Brasil, todo mundo tá ligado, e está lá na Arábia Saudita. E o problema não é nem ele tá lá na Arábia Saudita, não. O problema é que ele tá mal na Arábia Saudita. Eu fui até puxar na Flash Score, e não, dessa vez não é publicidade, eu só puxei aqui mesmo. Cara, as notas não estão legais, a fase dele não é boa, eu não entendo aqui. Tá, mas se não era pra convocar o Bento, quem que era pra ter sido convocado de goleiro que não foi? O Brasão do Santos é uma possibilidade. Eu acho que o Brasão vem numa fase muito boa, num time que tá numa fase muito mal, e é claro que existe sempre aquela parada de time que tá muito mal, se o goleiro for minimamente bom, ele acaba brilhando e talvez pareça melhor do que é, porque o time tá muito mal e aí o goleiro aparece muito, mas de qualquer forma eu convocaria o Brasão. Eu acho que valeria... Eu ia falar que valeria o teste, mas normalmente terceiro goleiro nem é testado, né? Mas enfim, eu acho que o Brasão merecia muito mais essa vaga do que o Bento. O Bento vive uma fase ruim, mas cara, isso aqui também não é problema nenhum, porque a gente tá falando do terceiro ou do segundo goleiro, então isso aqui não muda a vida de ninguém. Assim, no geral mesmo, o Alisson vai jogar. E se não jogar, tipo assim, ele só não jogará, se acontecer, porque tá sendo testado outro. Se a Copa é hoje, o Alisson joga, tá ligado? Então assim, é detalhe, mas eu acho que o Brasão merecia mais aqui, fora outros goleiros. Sinceramente, a fase do Bento é bem complicadinha. Enfim, laterais a gente tem Wesley, não mais Flamengo, agora Roma, Wanderson, Alexandro do Flamengo, esse sim, ainda no Flamengo, Caio Henrique e Douglas Santos. Vamos lá, o que a gente tem aqui? O Bento da Arábia Saudita é convocado e o Douglas Santos da Rússia, do Zenit, também é. E aqui a gente tem uma questão que é o seguinte: tem o Douglas Santos do Zenit, não tem o Gerson. Gerson que vinha jogando muito bem, inclusive na seleção, ele é preterido, ele é deixado de lado. Tem o Douglas Santos. Cara, eu não vou meter o louco aqui de falar, não, eu vi aqui todos os jogos do Zenit lá na Rússia, eu não vi, certo? Eu não vi. Ninguém aqui tá vendo futebol russo, vamos falar a verdade. Mas tá aí, a gente sabe que existe um problema nas laterais brasileiras, e depois da convocação, esse aqui, ele até falou, o Ancelotti até disse que não, em todas as posições tem muita qualidade. A gente sabe que não tem, a gente sabe que nas laterais, não só do Brasil, mas no mundo como um todo, assim, tem feito pouco lateral, o futebol tem fornecido pouco lateral, e aí o Douglas Santos tá aqui, e o Caio Henrique também. O Caio Henrique, cara, esse sim é um cara que a gente já pede há um bom tempo, vamos torcer pra ele aproveitar essa oportunidade, vamos torcer pra ele ter minutos, porque o Carlos Augusto chegou a ser convocado e acabou que nem jogou e tal, mas vamos torcer pro Caio Henrique contar com um pouquinho mais de sorte. Alexandro, do Flamengo, cara, assim... A prova de que a gente não tem muito lateral bom é o Alexandro tá aqui. Porque ele é um jogador ruim? Não é. Mas assim, tá longe do auge dele. O próprio Ancelotti falou também, e eu não sei se foi exatamente por isso. Eu senti que o Ancelotti deu uma provocadinha no Neymar. Não como quem, tipo assim, quer mandar um recado, mas como quem explica o porquê que o Neymar talvez não esteja nessa convocação. E não, o Neymar não tá lesionado. Mas ele falou que, cara, pra estar na seleção, além de ter qualidade, tem que estar 100% fisicamente. E assim,
assim, o Alexandro, ele não vive mais o auge técnico dele, não à toa ele tá no Brasil, porque a idade também bate e tal, só que é aquilo, a prova de que a gente não tem lateral de sobra é o Alexandro. Mas, sinceramente, não acho que seja um problema o Alexandro tá aqui, eu acho que ainda é um cara ok e tal, tá de boa, eu acho que a gente não tem uma grande crise aqui não. Wanderson, legal, o Wesley, Roma, ex-Flamengo, inclusive fez gol no final de semana, tá bem lá na Roma, chegou bem na Itália, na verdade ele chegou mal, chegou recebendo críticas e tal, muita gente ali questionando ele, mas parece que tá se encontrando, como eu falei, acabou de fazer gol de 1-0, gol de vitória e tal, comemorou bastante. O Wesley aqui, vamos ver quem serão os titulares. Assim, gente, a lateral é meio que isso aí mesmo, pode ser que a gente tenha um teste aqui, um teste ali. O Paulo Henrique do Vasco poderia ter aparecido? Poderia e tal, mas tudo bem, a gente entende aqui também, não, com certeza o Paulo Henrique era pra estar. Talvez aqui eu só tenha comentado porque o meu lado vascaíno falando mais alto, tá ligado? Zagueiros, Alexandro, de novo, agora não do Flamengo, ou da França, ou do Lille, Fabrício Bruno. E aqui eu não sei se eu gosto tanto, mas olha só, me entenda. O Fabrício Bruno não é ruim. O Fabrício Bruno já esteve bem na seleção. Naquele primeiro jogo do Dorival, naquela primeira data FIFA do Dorival, inclusive ele fez um jogo muito bom contra a Inglaterra, que era uma seleção muito boa. Então o Fabrício Bruno é um bom zagueiro, ele tem lá a parada dele da velocidade. O próprio Fabrício Bruno meio que desafia os jogadores aqui do Brasil. Quero ver quem é mais rápido do que eu. Então é um bom zagueiro e tal. Mas talvez aqui, se fosse para levar alguém que está no Brasil, talvez eu tivesse pegado alguém do Flamengo. Léo Pereira, Léo Ortiz, principalmente Léo Ortiz, mas tudo bem, acho o Fabrício Bruno um bom zagueiro também. E aí é aquilo, né? É coroar também um pouco do que acontece no Cruzeiro, que vive esse momento muito bom. A maior coroação da boa fase do Cruzeiro tá no ataque ao Caio Jorge. Mas beleza, Fabrício Bruno, eu acho que é mais um desses que, tipo assim, talvez eu preferisse outro, mas sem crise. Isso aqui não é problema, bom zagueiro. A gente tem que ver quem que vai ser titular. Alexandro, cara, esse aqui a gente conhecia muito pouco, mas é aquele cara que foi titular nos últimos jogos e que eu acho que caiu nas graças de todo mundo, porque ele jogou muito bem. Tá aí o Alexandro mais uma vez convocado, esse aqui fez por onde ele ganhou a vaga dele jogando bola, tá ligado? Jogando bola na seleção, não no time. É claro que a gente é convocado pelo que faz no time, mas ele provou porque merece continuar na seleção, Enfim, Gabriel Magalhães retornando e Marquinhos. O Marquinhos eu acho que é o homem de confiança do Ancelotti. E eu falo isso por quê? Porque aqui tem jogadores que não estão, porque ele deu tempo pra descansar. Então assim, o Vini, por exemplo, o Vini não tá convocado. Por que o Vini não tá convocado? Porque a temporada é ruim? Porque o Vini virou bagre? Porque ele parou de gostar do Vini? Nada disso, o Vini estava suspenso, então de qualquer forma não poderia jogar o primeiro de 2 jogos, sendo que o segundo é na altitude e tal, aí tipo assim, pô, vai convocar o cara só pra jogar um jogo lá na altitude, deixa ele descansar. Então assim, o Vini foi poupado pra basicamente descansar, foca aí no Real Madrid, vida que segue. O Marquinhos não. Marquinhos é um cara que jogou muitos jogos, que chegou na final do Super Mundial, a gente viu aquilo tudo, chegou na final da Champions, está cansado e tal, por mais que a temporada europeia tenha acabado de recomeçar, mas é um cara que teve muita carga de jogos, só que ele não é poupado porque, como eu falei, eu acho que tem nele essa parada de é o homem de confiança. Esse aqui eu não posso ficar sem. O mesmo vale pro senhor Casemiro, que tá aqui no meio de campo, tipo assim, não, tem jogador que, não, esse aqui eu já conheço, eu vou poupar, e tem os caras que, não, esse aqui eu preciso, isso aqui é, tipo assim, são os meus homens dentro do campo. O Marquinhos, pra mim, é um desses do Ancelotti. E aí, assim, pô, o Marquinhos faz por onde? Cara, no PSG ele fez uma puta de uma temporada, a verdade é essa, tá ligado? Na seleção a gente tem aquela dúvida aqui, ali e tal, mas, pô, vamos confiar que o sobrancelha levantado aqui consegue fazer ele ser o cara do PSG também na seleção. Não que o Marquinhos seja aquele cara igual o Vini, que na seleção não costuma render muita coisa, mas eu acho que no PSG ele ainda joga mais do que ele joga na seleção. E é aquilo, né? O trabalho do Luiz Henrique, porque obviamente a vida do Marquinhos é facilitada quando ele olha pro lado, ele tem Nuno Mendes, ele tem Hakimi, ajuda, né? Fica mais fácil você fazer parte ali do sistema defensivo do que o que acontece na seleção e tal. E também o resto do time do PSG é muito mais organizado. Vamos torcer pro Ancelotti conseguir também organizar a seleção brasileira. Enfim, é essa lista. Aqui, antes da gente chegar no meio e no ataque, aí a gente vai falar de Neymar, Vini e tal. Cara, aqui a gente tem uma questão que é o seguinte. Essa
essa é uma lista, e o Ancelotti falou isso depois, que é uma lista meio que alternativa. Vou colocar essa palavra aqui. O que eu quero dizer com isso? É uma lista para testar jogador. O que isso quer dizer na prática? Se a Copa fosse hoje, se essa fosse a convocação para a Copa, essa seria a lista? Não, não seria. Não seria. Tanto é que não tem Vini, não tem isso, não tem aquilo. Essa é uma convocação, e aqui palavras dele, tá? Para eu conhecer alguns jogadores. Porque, segundo ele mesmo, eu conheço a qualidade deles, mas eu quero conhecer, sei lá, no tete-a-tete, conhecer pessoalmente. É isso basicamente que o Ancelotti fala. Então ele quer trabalhar com esses caras, tá ligado? E dito isso, a gente vai pro meio-campo, porque no meio-campo a gente tem Andrei Santos, Chelsea, ex-Vasco. E aqui, cara, o Andrei eu sinto que caiu nas graças do Ancelotti. Porque tava lá no Strasbourg, num time completamente merda da França, mas estava jogando bem. É convocado e continua sendo convocado. Eu acho que realmente o Ancelotti meio que... Deixa eu trazer pra ver qual é que é. Trouxe e gostou. Então, aparentemente, o Andrei não sai dessa seleção, não, tá ligado? A não ser que seja pra testar uma coisa ou outra ali, mas a impressão que eu fico é que, assim, o Andrei, ele tá colocando o pezinho dele na Copa do Mundo. Mas, Bruno Guimarães fez uma boa data FIFA, finalmente jogou bola na seleção, depois de muito tempo conseguiu jogar alguma coisa, que continue. Casemiro, esse aqui, eu acho que, se fosse pra chutar, quem que é o cara de maior confiança do Ancelotti na seleção brasileira? Casemiro. Mais do que Vini, mais do que Alisson, e eu acho que mais do que Marquinhos. Eu acho que o Casemiro é o tipo de cara que, tipo assim, cara, mas tá cansado, mas o United não tá bem, beleza, mas o Casemiro. Não, mas vamos rodar a lista, vamos testar a jogada, vamos, mas o Casemiro não vamos, não. O Casemiro fica aqui. Eu acho que, assim, o Casemiro, ele não é o capitão, literalmente, porque continua com o Marquinhos, mas é o número 1 do elenco, é o Casemiro. No mais, Joelinton, surpreendente. O Joelinton, ele não tava ali no radar da galera. A gente faz aquelas listas de, eu acho que vai esse, eu acho que vai aquele, e o Joelinton não estava nas listas, mas aparece aqui o Joelinton. E aí, já comentando, cara, João Gomes fora, André fora, os dois Fluminense e Flamengo e tal, né, fora e tal. E, cara, Lucas Paquetá aposta tudo em mim. Lucas Paquetá voltando para a seleção. O que o Ancelotti fala sobre o Paquetá? Eu quero conhecer ele. Ele fala que é um cara que eu sei que tem muito talento, porque eu já vi jogo, mas eu nunca trabalhei com ele e aí eu quero trabalhar. E, sinceramente, eu acho legal. Eu acho que o Paquetá, ele jogou muito mal naquela época lá que tava tendo bagulho de investigação, mas como você provavelmente já viu, ele foi inocentado, então aquilo lá caiu por terra, não vai rolar nada. E aí, cara, o Paquetá, se você forçar a mente, você vai lembrar que, querendo ou não, na Copa de 22 com o Tite, o Paquetá tava muito bem. O Paquetá, ele teve um momento ali que ele tava num estado de graça tão grande que tinha jogos ali que ele tava brincando de dar passo de letra, ele e o Neymar. Ele tava num estado de graça, ele estava muito bem encaixado no esquema do Tite, e aí ele vai ser testado. Então, assim, o Paquetá é um dos nomes que eu sinto que tá aqui, porque essa é uma lista mais alternativa, essa é uma lista mais de teste. E aí vamos ver se o Paquetá, ele consegue se firmar, ou se na próxima convocação ele vai estar de fora, ele vai ter aí os 2 jogos e todos os treinos. O Paquetá é um cara que vem para ser testado. Faltou alguém no meio de campo que você convocaria e ele não? Você comente aqui. Atacantes. E aqui, vamos ser sinceros, é o que a gente mais gosta e é o que a gente mais se interessa. Bom, pelo menos é o que eu mais me importo, tá ligado? Cara, o que a gente tem? Estevão. E muito foda. O Estevão tá aqui não porque é surpreendente, mas porque mostra que ele chegou no Chelsea e ele não se apagou mesmo indo pro Chelsea. O que acontece? A gente sabe que é muito comum quando o jogador vai pra Europa, apesar dele estar bem no Brasil, chega na Europa e acaba que, fica meio que de escanteio e tal, pá. E eu acho que não foi o caso do Estevão. É claro que tudo ainda tá muito no começo. O Estevão, eu acho que ele caiu nas graças do Ancelotti na primeira data FIFA do Ancelotti. E agora no Chelsea ele já fez gol, ele já deu assistência. O gol foi em jogo que era amistoso e tal. A assistência foi na Premier League, jogo válido mesmo, campeonato inglês. Eu acho que assim, o Ancelotti gostou dele e a fase dele é boa. Então, assim, ele já chegou jogando bem no Chelsea. É igual eu falei, quer dizer que o Estevão vai virar titular do Chelsea? Que, meu Deus do céu, daqui a pouco vai estar rivalizando com o Lamine Yamal? Calma, não é por aí, tá ligado? Mas ele começa bem, ele tem um bom início e tal. E a gente, o Endrick, por exemplo, cara, quando o Endrick saiu do Brasil, e aí teve aquelas data FIFAs, a primeira do Dorival, que ele vai lá e faz o gol, e até o momento que ele fala do Bob Charlton, cara, naquela época ali, se te falassem que hoje, menos de um ano pra Copa, o Endrick
estaria igual ele está, com um pé mais fora do que dentro da Copa, você provavelmente não acreditaria. Porque o que estava fresco na sua memória na época? Tava fresco o 4-3 do Botafogo e Palmeiras, e tava fresco, pô, ele fazendo gol, chegando e resolvendo, sabe, aquela parada daquele gol bem predestinado mesmo, gol no finalzinho, saindo do banco. Cara, hoje o Endrick, por estar no Real Madrid, de escanteio, e esse cara aqui, o próprio Ancelotti, colocou ele de escanteio lá, não por maldade, mas porque o estilo do Ancelotti é isso, ele não testa tantos jogadores assim. O Endrick hoje tá meio de fora. O Estevão não passa por isso. O Estevão, ele chega e ele se mantém na seleção brasileira porque o Chelsea também tem ajudado, porque ele chegou bem no Chelsea. João Pedro. Falando em Chelsea, João Pedro, esse aqui era certeza, né? O Mundial, pô, o pessoal brinca que ele se pagou no Mundial porque ele chegou, fez gol aqui, fez gol ali, fez gol na final, cavadinha, golaço contra o Fluminense. Pô, o João Pedro, eu acho, é que eu não sei se o Ancelotti vai usar um camisa 9, porque talvez não. Mas se ele usar, olhando agora, o João Pedro, pelo menos por merecimento, tem que ser o titular. O João Pedro, desses que estão aqui, de camisa 9, é o que tá mais bem. Mais bem é foda, né? Mas é o que está melhor. Mais bem, eu assassinei o português aqui agora. Perdão. Martinelli. Cara, o Martinelli quase sempre joga bem na seleção. Mas tem uma questão aqui. O Martinelli está convocado e o Rodrigo não. Eu acho que o Rodrigo merecia mais? Talvez. Talvez eu veja um pouquinho mais de qualidade no Rodrigo? Talvez. Mas como bem disse o Ancelotti respondeu sobre isso. Pô, o Rodrigo ontem jogou no Real Madrid, começou como titular. O Ancelotti mesmo falou, pô, ele jogou bem, mas... Foi ontem. Ele tem ficado meio de lado. E aí o Ancelotti reconhece isso e falou, pô, ele não falou com essas palavras, mas o Ancelotti meio que dá a entender que, tipo assim, o Xabi Alonso tá meio que deixando ele de lado. Como é que eu trago pra seleção um cara que tá meio que deixado de lado? Então, assim, pô, eu usei bastante o Rodrigo de titular no meu Real Madrid. Apesar de que ele era o cara sempre o primeiro a ser substituído e tal, mas era titular. Mas agora... Não vai vir pra seleção, não. Então ele fala que, pô, o Rodrigo é um cara que eu tenho muito carinho e tal, fui campeão com o Rodrigo mais de uma vez, mas aparentemente não é um carinho tão grande. Talvez ele tenha carinho, mas não a mesma confiança que o Casemiro, por exemplo, desperta nele. Então é isso. Martinelli convocado, Rodrigo não. Você gosta, você não gosta, é aquilo, tá ligado? Poderia ser um, poderia ser outro. Assim, ruim pro Rodrigo. A fase do Rodrigo não tá legal. Primeiro, descanteio no Real Madrid e agora também descanteio na seleção brasileira. Eu acho que o Rodrigo ainda tem muita chance de Copa e tal, tá ligado? Mas por hora ele começa a dar uns passozinhos pra fora da convocação final. E eu tô falando muito de Copa aqui porque, gente, agora a coisa vai afunilando e a tendência é que quanto mais perto da Copa de fato, mais é a chance do cara de fato estar na seleção. Eu falo isso porque a convocação vai afunilar. Ainda tá tendo teste. Provavelmente as próximas vão afunilando mais. Enfim, Rodrigo de fora, Caio Jorge. Caio Jorge do Cruzeiro. E aqui é a convocação que meio que reconhece o futebol brasileiro como um futebol decente a ponto de convocar alguém. O que a gente tem aqui? A gente tem pouquíssimo jogador que está atuando no Brasileirão convocado e o Ancelotti, como a gente tem visto, ele está viajando bastante, ele tem visto muita rodada de Brasileirão em loco, ele está fazendo o esforço de conhecer o país. Para quem não viu hoje a convocação, ele tentou falar ali um português, então ele faz esse esforço de tentar se inserir na cultura e no nosso futebol. Dito isso, a gente tem Hugo Souza do Corinthians, a gente tem Fabrício Bruno do Cruzeiro e o Caio Jorge. Ponto. Só. Mais ninguém. Mas tá aqui o Caio Jorge. Cara, o Caio Jorge, eu acho que a gente pode comentar dele comparando ele com quem? Com o Pedro. O Caio Jorge ganhava... O Caio Jorge merecia mais do que o Pedro essa convocação? Sim. Eu, sinceramente, acho que talvez o Pedro seja até melhor. Eu acho que tem isso porque... Essa possibilidade, no mínimo, porque o Caio Jorge está jogando muito bem, ele está voando, isso é fato, só que ele tem menos tempo em alto nível do que o Pedro. O Pedro, ele não tá aqui, eu acho que muito por causa de toda a treta que teve lá com o Filipe Luiz e tal, o Pedro se cagou. A verdade é essa, ele, trataram ele mal no Flamengo, e não foi o Filipe Luiz, foi a dirigência, trataram ele mal, ao invés de resolver, ele decidiu tomar uma atitude que foi meio que treinar de forma vagabunda, o Pedro se cagou, ele se atrapalhou aqui, mas cara, é um maluco que a gente sabe que joga muita bola, é um maluco que, tipo assim, eu acho que, falando de talento, de qualidade mesmo, é um cara que eu acho muito bom, que seria muito interessante a gente ter na seleção brasileira, mas o contexto que foi provocado não só por ele, mas por ele também, colocou ele fora. Caio Jorge convocado, acho legal, certo? Não
Não entenda que eu não gosto do Caio Jorge aqui, acho interessante, acho que é uma forma de valorizar também o nosso futebol. É um moleque que tá voando e, como eu falei, é um moleque. O Caio Jorge é novo, então ainda tem uma idade que talvez ele até melhore. É igual eu falei, o problema do pouco tempo do Caio Jorge em alto nível é que é pouco tempo, só que fazendo agora o papel de advogado dele, o lado bom é que ele é novo. Então, na mesma hora que pode ser que seja só uma fase boa, pode ser também que ele não esteja na sua melhor fase, porque ele é novo, pode ser que ele melhore ainda. Então, legal o Caio Jorge convocado. A gente tem Luiz Henrique, ex-Botafogo, Luiz Henrique da Rússia, convocado, e aqui é mais um para a célebre lista de vamos testar? Não custa nada, então vamos testar. Cara, o Luiz Henrique que salvou aí o Dorival de não ser demitido antes, o Luiz Henrique meio que manteve o trabalho do Dorival durante um tempo maior, é um cara que enquanto esteve aqui no Brasil, pô, a gente viu como é que esse maluco joga muita bola, só que aí tá lá no futebol russo. Então é um desses que a gente vai ter que ver se, pô, ele é bom o suficiente a ponto de, mesmo estando na Rússia, o futebol dele não cair, a ponto de, mesmo estando lá na Rússia, que não joga nem na Champions, por causa de guerra, aquela maluquice toda, ele ainda merecer seleção? Será que ele consegue contribuir na seleção brasileira? Será que ele merece mais a vaga do que outro cara? Vamos ver. Que joga bola, joga bola. Agora tem que ver se a Rússia não estragou o futebol dele, tá ligado? Assim como do Douglas Santos aqui também, mas vamos combinar que a gente conhece muito mais o Luiz Henrique do que o Douglas Santos. Depois, Matheus Cunha, cara, esse aqui eu acho que gera certeza também. Matheus Cunha tá no United, que, cara, apesar de ser um time muito bom, que é um time muito grande, você sabe que o United hoje você vai pra lá e esquece como é que joga bola, como é que chuta uma esfera, tá ligado? Normalmente é assim. Só que, apesar do United estar mal, ele está bem, não tem gol e tal não, mas ele tem jogado bem, então ele é convocado. É um maluco que tá aqui de atacante, mas se precisar jogar de meio campista, ele joga também, então essa versatilidade eu acho que favorece, que facilita a convocação dele, porque o cara que consegue jogar em mais de uma posição, ele é mais útil. Então, Matheus Cunha convocado, o Rafinha igual o Alisson, estaria aqui, não tem muito que comentar, é o Rafinha, tá jogando muito bem, é o Rafinha do Barcelona, é o Rafinha que, na pior das hipóteses, na bola de ouro, que já é mês que vem, vai estar no top 3, se não tiver no top 2, eu colocaria no top 2. Então, o Rafinha é isso. Essa é a fase do Rafinha. Na pior das hipóteses, top 3 de melhores jogadores do mundo na última temporada. Eu ia falar na atual, mas na última temporada. E pra fechar, Richarlison. Tá certo o Ancelotti de convocar o Richarlison de novo? Cara, pior que eu acho que tá. Ele poderia ter testado isso aqui, ele poderia usar essa vaga pra testar fulano ou beltrano? Poderia. Mas o que acontece? Ele gosta do Richarlison. E aí, eu vou fazer papel de advogado do diabo aqui, tá? Então, dá licença. Eu sei que muita gente não tem paciência com o Richarlison, mas está bem lá no Tottenham, está fazendo gol, é um homem de confiança do Ancelotti. E, cara, sinceramente, além do Richarlison ser simpático, o que ele é um cara que, tipo assim, eu gostaria que ele jogasse muito bem, porque ele é um cara facilmente gostável. Tem uma questão aqui também, que é aqui que eu vou usar pra defender a convocação do Richarlison. Cara, o Richarlison não tremeu em Copa do Mundo. Tem jogador que é bom, mas que chega na Copa, se caga todo. Se você pegar pra ver o que ele fez na Copa de 22, cara, o Richarlison foi muito bem na Copa de 22. É o Ronaldo Fenômeno? Não. Calma lá, né? Ninguém aqui é maluco. Mas ele fez 3 gols, o que é, por incrível que pareça, uma quantidade de gols até que boa. Assim, 3 gols quem fez foi o Luiz Fabiano, sabe? O último cara que conseguiu fazer 3 gols, lá em 2010. Então, assim, ele fez gol, ele cavou pênalti, porque ele sofre pênalti também. Cara, ele fez aquele golaço de Puskás. A jogada do gol dele contra a Coreia, que ele faz aqui embaixadinha de cabeça e tabela e participa da tabela. Cara, o Richarlison jogou bem na Copa. O Richarlison, ele matou no peito o peso de uma Copa do Mundo e jogou bem. Quer dizer que, com certeza, ele jogará de novo bem da mesma forma? Eu espero que sim, mas não tem como ter certeza. Mas que pelo menos a primeira vez ele fez isso, ele fez isso. Gente, no geral é isso. A gente tem jogadores aqui e ali que poderiam aparecer, que não apareceram. A gente tem a volta do Paquetá, a gente tem o Rodrigo de fora e o Neymar. Vamos falar do Neymar aqui, e agora é o seguinte, errou o Ancelotti em não convocar o Neymar? Cara, pro meu gosto pessoal, sim. Amor, não, Josão, é que você tá errado, é que o Neymar tá machucado. Então, na verdade, não tá não. O que acontece? Saiu a notícia que o Neymar tava machucado, mas aí depois saiu qual notícia? Que o Neymar provavelmente já jogará o próximo jogo do Santos no final de semana. Ou seja, como é que ele tem condição de jogar o próximo jogo do Santos, mas não tem condição de jogar um jogo que é depois, que vai dar mais tempo ainda pra ele se recuperar? O Neymar não tá machucado, basicamente é isso. Se
houve ali o tal do edema e tal, já tá resolvido. Basicamente, a informação que a gente tem por hora é essa. Tá, e aí o Ancelotti reconhece isso, ele teve um probleminha aqui e ali, então por que se ele não tá machucado, por que ele não foi? Cara, o que o Ancelotti falou? Ele falou que, cara, ele tocou muito no assunto de eu preciso conhecer jogadores. E aí, quando perguntado sobre o Neymar, ele falou, tá, eu nunca trabalhei com o Neymar, mas todo mundo conhece o Neymar. Então, a primeira coisa aqui que eu sinto é que ele reconhece a reserva técnica, vamos chamar assim, a qualidade do Neymar. Reconhece. Porém, cara, ele foi perguntado uma, duas vezes ali, tipo assim, tá, mas e o Neymar? E aí, gente, a verdade é que ele fez o quê? Pelo menos foi o que eu senti. Ele desconversou, certo? Então, tinha o Neymar aqui e tal, tinha saído a notícia de que talvez ele respondeu outro bagulho nada a ver. Tá ligado? Ancelotti e o Neymar, ele falou, basicamente hoje tá quente. Tipo assim, ele desconversou a coisa. O que eu sinto? Em outro momento, respondendo outra pergunta, ele falou que, cara, pra além de ser bom, o cara tem que estar 100% fisicamente. Ele não estava respondendo sobre o Neymar nesse momento, mas ele fez questão de falar isso, e ele fez questão num ponto que já tinha outro repórter, era uma mulher que estava começando outra pergunta, ele meio que pede de licença, interrompe ela para terminar o raciocínio. Então, foi mal, ele vai lá, usa desse lugar de interromper para falar que não, cara, tem que estar 100% e tal. Como eu falei, ele não tá falando diretamente do Neymar, mas, cara, eu senti que era basicamente ele falando ali, pô, o Neymar tá muito bom. Mas eu não sei se é impressão minha, mas ficou no ar que eu acho que ele não tá 100%. E aí, assim, gente, é igual eu falei, o meu gosto pessoal convocaria o Neymar, certo? Pra ser bem sincero, vocês sabem como é que eu puxo o saco e tal, vocês já me conhecem, já estão ligados. Mas assim, vamos ser realistas aqui. O que eu entendo do Neymar hoje, em 2025, e eu acabei de ver o meu time, o Vasco, meter 6-0 no Santos do Neymar, que saiu chorando. O que eu entendo do Neymar? O Neymar é a tal da reserva técnica. O que é isso? Que é um termo bonito pra falar que o Neymar é muito bom. Ponto. Não tem o que discutir. Se você vier pra mim falar que o Neymar não joga bem, que o Neymar tecnicamente não é muito mais refinado do que qualquer um, inclusive Vinícius Júnior, inclusive Rafinha, top 3 do mundo, se você vier falar pra mim que o Neymar não é melhor tecnicamente do que esses caras, eu acho que você tá conversando com a parede, você tá falando maluquice, entendeu? Não tem discussão. Porém, e é aqui que é o ponto de realidade, eu tenho dúvida sobre a capacidade física do Neymar. Então, assim, cara, o futebol ele é talento, mas o futebol também tem seu lado de atletismo, de o corpo e como que tá fisicamente. E aí, o físico do Neymar, o lado atleta do Neymar, entendendo o corpo dele como uma máquina, eu não sei se aquela máquina ainda tem capacidade de colocar para fora a qualidade que está dentro. Vamos falar assim? E aí eu acho que o Ancelotti também tá nessa dúvida. Eu, sinceramente, consideraria um erro você fazer igual o Dorival falou que faria, que era montar um time ao redor do Neymar. Assim, eu sou puxa-saco a ponto de gostar da ideia, mas eu acho uma ideia errada. O meu lado puxa-saco gosta, o lado racional acha errado. Mas uma coisa é você montar a seleção pro Neymar, outra coisa seria você agora simplesmente convocar ele, porque são coisas diferentes. Você pode muito bem convocar o Neymar e colocar ele no banco. Você pode. O que te impede? Não, pô, eu quero testar jogador, eu nunca treinei o Neymar, Ancelotti, eu vou convocar ele e vou testar ele no segundo jogo. Poderia testar. Ele não testa. Eu, sinceramente, gostaria que ele fizesse isso. Só que aí o que a gente tem de comunicação do Ancelotti é que talvez o físico... E aí aquilo, cara, o Neymar chegou a falar que eu não preciso provar nada pra ninguém. E eu acho que, em parte, ele tá certo. Porque, gente, sinceramente, cara, pega pra ver vídeo de melhores momentos do Neymar no auge dele em seleção brasileira. E o que o Neymar conquistou na seleção. Ah, mas nunca ganhou Copa e tal. Cara, de verdade, nunca ganhou. Inclusive, eu espero muito que ganhe, porque eu acho que... Pô, seria legal. Eu acho que o Neymar merece essa merda, tá ligado? Mas o Neymar exerceu durante mais de década um cargo na seleção que ninguém foi homem na geração dele pra exercer. O Neymar foi o frente ali. Então tá tudo ruim, joga tudo na conta do Neymar. Ninguém teve aqui a capacidade, o Vini nunca foi esse cara, ninguém teve, da forma que o Neymar fez, a capacidade de ser esse maluco de eu chego lá e resolvo, e se ganha tá na minha conta, se perde tá na minha conta, até quando perde, igual foi contra a Croácia, faltava 4 minutos, você lembra, que tristeza. Até quando perde, o Neymar não tem como questionar, porque o Neymar naquele jogo, e o Neymar tava com o tornozelo zoado. O Neymar chega naquela Copa, ele machuca na Copa, ele volta, faz gol contra a Coreia, faz gol contra a Croácia, e o gol contra a Croácia é uma maluquice. O Neymar é esse maluco. Então, assim, quando ele fala que, eu não tenho que provar nada pra ninguém, eu entendo que é uma frase muito pouco... É uma frase muito antipática.
gera um pouco de repulsa. Pra quem não gosta dele, é prato cheio pra gostar ainda menos, tá ligado? Mas, cara, olhando pro lado dele, ele é esse maluco que, pô, passando pano, e esse é o meu papel aqui, você sabe como que eu sou puxa-saco desse maluco, eu vejo uma lógica porque ele exerceu esse lugar de cobrança que ninguém nunca teve, certo? Então, assim, no geral, eu gostaria que ele convocasse, mas na mesma hora que eu gostaria, tem esse meu lado racional de que o talento tá lá, mas a máquina, que é o corpo dele, eu não sei se ela tá calibrada o suficiente a ponto de permitir com que esse talento seja mostrado. No geral, gente, eu acho que é uma convocação esquisita aqui, mas é esquisito de forma compreensiva, porque é esquisito porque ele tá testando muita coisa, então, eu queria isso e aquilo e tal, acho que o Brasão poderia estar aqui, tá ligado? Mas no geral, muita coisa vai mudar, então, não gostei desse e daquele, provavelmente isso vai mudar pra convocação final, que é a convocação da Copa. O Neymar poderia ser testado, mas aparentemente recebe um recado aí, se condicione melhor, acho que o recado é esse. E cara, no mais é isso, a gente tem uma surpresa ou outra, uma convocação ou outra aqui. De surpresa, eu acho difícil falar se eu gostei ou não, porque, como eu falei, é uma convocação de teste, então não é pra ser boa, é pra aprender alguma coisa com ela. Opa, tivemos um corte aqui. Você, se pudesse acrescentar outros nomes aqui, quem que você tiraria e trocaria por qual? Comente aqui e recado importante, se você viu isso aqui até o final, atenção porque é o seguinte, hoje, 18 horas, ao vivo, eu vou trocar ideia com você na Kik, ao vivo, vou deixar o link aqui na descrição, você já segue lá o perfil, hoje 18, estaremos ao vivo trocando ideias sobre a convocação e sobre vários outros assuntos, sobre os jogos do Brasileirão, sobre a rodada lá de Premier League e tal. Se você nunca parou pra ver uma live minha, cola hoje lá, 18 horas, completamente de graça, é só colar na Kik. Demorou? É isso, pessoal, comente aí o que você trocaria aqui e siga lá o perfil na Kik, o link estará aqui na descrição. É nóis, tamo junto.